O governo brasileiro foi surpreendido pelo tarifaço do presidente americano Donald Trump. Isso aconteceu no dia 9 de agosto. De lá para cá, o governo brasileiro, por meio do presidente Lula, além de fazer provocações, tenta tirar proveito da situação, visando as eleições do ano que vem. Os fatos novos foram a assinatura ontem do decreto que oficializa a taxação de 50% a produtos brasileiros, com várias exceções, entre elas aviação, suco de laranja e minérios. Esse decreto foi assinado pelo presidente americano. E também a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Vamos fazer uma retrospectiva e um exercício de futurologia. A nossa diplomacia falhou, talvez porque já esteja contaminada pela ideologia do presidente do seu partido. O vice-presidente foi escalado para conversar com interlocutores, mas não sabemos se essas conversas tiveram efeito, por uma única razão. O governo americano não quer conversar, sobretudo com um vice que foi fotografado na posse do presidente do Irã, ao lado de terroristas. E o Irã é o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Mas por que o presidente americano evita as conversas com o Brasil? Pensa bem, conversar com quem diz que ele era um nazista, com um país que quer substituir o dólar como moeda no comércio internacional, e com uma nação em que a sua Suprema Corte age como um partido político e afronta a sua própria Constituição e a Constituição dos Estados Unidos, é uma situação complicada, né? A incompetência da nossa diplomacia é gritante. Somente ontem, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, teve um encontro com Marco Rubio, dizendo que o país está aberto ao diálogo e que não vai admitir interferência na nossa soberania. Essa semana, ele estava em Nova York, na ONU, atacando Israel e defendendo o Hamas. Foi essa a incompetência, ou melhor, foi essa a incompetência da nossa diplomacia que permitiu que o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ganhasse espaço junto ao governo americano com mais prestígio do que o Itamaraty. E o deputado insiste que sem anistia não haverá retirada das tarifas. Uma tempestade perfeita está se formando aí no horizonte, né? Muita gente acha que há radicalismo de todos os lados, mas o governo brasileiro contribuiu muito para isso. O governo americano já suspendeu o visto de 8 ministros da nossa Suprema Corte e promete mais retaliações. Ontem foi a vez do ministro Alexandre de Moraes, atingido pela Lei Magnitsky. O ministro minimizou a atitude de Trump. Alguns jornalistas já informaram que ele não tem bens nem investimentos nos Estados Unidos, como se isso bastasse. O deputado Lindbergh Farias viajou na maionese, declarando que somos todos morais. Espera aí, que todos são esses, cara pálida? O Lula, sempre que vê um holofote, continua provocando os americanos em seus discursos para sua plateia amestrada, E para completar, Lula deu ontem uma entrevista ao jornal americano, The New York Times, cujo título da matéria era o seguinte: ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. Ora, não dá, Por outro lado, um grupo de senadores brasileiros de vários partidos, incluindo o PT e o PL, se mostrou despreparado ao viajar para os Estados Unidos, achando que poderia mediar esse conflito. Chegaram lá no primeiro dia de recesso do Congresso americano. Não foram recebidos por ninguém. Após algumas articulações, tiveram contato com alguns deputados democratas e um deputado republicano, todos eles contrários a Donald Trump. Depois tentaram contato com o ex-presidente Barack Obama, que está sendo acusado pelo governo Trump de traição. O passo seguinte desse grupo de senadores foi tentar contato com o ex-presidente George Bush, que apesar de ser republicano, não se dá com Donald Trump. Uma sucessão de trapalhadas. O PT e o Lula
jogam com a narrativa de interferência na nossa soberania, mas se esquecem da recente visita do nosso presidente à Argentina, portando aquele cartaz pedindo liberdade da presidente de lá, condenada por corrupção. A grande velha imprensa já definiu o seu lado, né? Mas as declarações de velhos e velhas jornalistas são de perplexidade. Antes eles debochavam da iniciativa da direita, incluindo aquelas do filho do ex-presidente. Agora eles estão meio perdidos, né? Numa determinada emissora, uma jornalista chegou a dizer que a não inclusão de 3 ministros do Supremo na lista de suspensão dos vistos era um desprestígio para esses ministros que não tinham sido atingidos. Olha que ponto a gente chegou. E o dia 1º, que agora é dia 6 de agosto, né, está chegando. E de concreto, o que a gente tem agora é a oficialização da aplicação das tarifas e algumas boas exceções, né? Mas os empresários que não foram poupados aí estão preocupadíssimos, né? O mercado financeiro sentiu até um certo alívio com o decreto de Trump, mas continua no modo de alerta. Tem muita gente tirando dinheiro do Brasil e o Executivo e o Supremo esticando cada vez mais a corda. Bom, para que a situação volte à normalidade, alguém tem que ceder, né? Mas parece que não há disposição para isso. O Brasil será muito, mas muito prejudicado com toda essa história. Mas qual é a saída? Eu vou deixar aqui para você as minhas sugestões, mas depois eu vou mostrar as dificuldades para visualizar cada uma delas, né? Vamos lá. O Lula fica de boca fechada e, via canais diplomáticos, propõe ao Trump um encontro para negociar uma saída sem viés ideológico. Se comprometeria a não levar adiante a substituição do dólar nas transações internacionais e se desculparia pelas bobagens que disse. O Eduardo Bolsonaro poderia propor aos parlamentares brasileiros para que o Congresso, de alguma forma, mesmo nos bastidores, convencesse o STF a cumprir a Constituição, a encerrar os processos iniciados sem o devido processo legal, anistiando quem não participou daquele quebra-quebra e encaminhar os demais casos aí de destruição de patrimônio público para a primeira instância, né? Porque nenhum deles tem foro privilegiado. Quanto ao ex-presidente e demais réus aí que também não tem foro privilegiado, o procedimento deveria ser o mesmo. Fica uma questão relacionada aí à inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o próprio TSE, com a próxima presidência de Nunes Marques, poderia fazer uma revisão de todos os casos e habilitá-lo para disputar a próxima eleição. Os americanos poderiam ceder com relação às tarifas, mas seguiriam com as punições a quem infringiu leis americanas, incluindo eventuais ministros da Suprema Corte. E aí, eu digo, essa sim é uma questão de soberania, né? Tirar vistos de ministros do Supremo não afeta em nada a nossa soberania. O presidente Trump tem o direito de decidir quem entra ou quem não entra no seu país. Ou então, como sugeriu o Adolfo Saxida, o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica, uma declaração pública dos presidentes da Câmara e do Senado se comprometendo a pautar e votar aí o projeto da lei de anistia assim que o Congresso retomar os trabalhos no segundo semestre. É uma saída boa. Para ele, o STF poderia dar um sinal, uma declaração do presidente Luiz Roberto Barroso, esclarecendo ou estabelecendo uma data clara e definitiva para o encerramento do inquérito 4781, popularmente conhecido como o inquérito do fim do mundo, que já se arrasta há mais de 6 anos e compromete a segurança jurídica aqui no Brasil. E, finalmente, segundo Saxida, uma carta oficial do presidente Lula ao presidente Donald Trump, destacando os avanços institucionais do Congresso e do Supremo e solicitando, com base nisso, a prorrogação aí da entrada em vigor das novas tarifas contra o Brasil. Assim, talvez, não teríamos as tarifas nesse momento e ganharíamos aí tempo para as negociações. Mas com a cabeça de todos esses interlocutores envolvidos,
Você acha que isso é possível? Eu tenho as minhas dúvidas. E eu vou explicar aqui, vou me alongar um pouquinho. Olha, um encontro de Lula com Trump via diplomacia é tecnicamente viável, mas politicamente improvável. A relação pessoal entre os dois é hostil. E o Trump evita interlocutores que o confrontam, ou o confrontaram abertamente no passado. Lula buscar Trump diretamente seria uma guinada drástica, e Trump não é conhecido aí por aceitar gestos conciliatórios sem ganhos concretos para sua imagem ou para sua base eleitoral. Recuo na proposta de substituição do dólar é viável e pragmático, né? O Brasil poderia modular aí a sua posição nos BRICS sem grandes prejuízos, já que essa substituição aí é muito mais teórica do que real. Seria até bem vista por Washington, né? Mas precisaria ser acompanhada aí de ações muito claras, e não só promessas. O pedido de desculpas de Lula é improvável. Seria politicamente desastroso para ele admitir um erro com relação ao Trump e admitir esse erro publicamente. Seu eleitorado e a base ideológica reagiriam muito mal. A interferência do Congresso no STF é inviável sob o regime constitucional atual. O Congresso não pode obrigar o STF a rever decisões ou anular processos, exceto por meio de PECs ou por meio da própria revisão interna do tribunal. Mas diante das pressões dos Estados Unidos, isso poderia ser feito nos bastidores e nenhum ministro daria aí a impressão de fraqueza, né? A anistia ampla depende da lei aprovada pelo Congresso e a forte oposição a esse tipo de medida, sobretudo para os atos de 8 de janeiro, inclusive dos presidentes da Câmara e do Senado. Carta dos presidentes da Câmara e do Senado garantindo a votação da anistia é uma medida rápida e fácil de implementar. Mas um alinhamento com o governo e com o Supremo, que até já disse que a anistia ia ser considerada inconstitucional, tornam essa hipótese aí pouco provável. Bem, a revisão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro pelo TSE é juridicamente até delicada, mesmo com Nunes Marques na presidência, porque o colegiado ainda é composto por uma maioria contrária ao Bolsonaro. Além disso, rever decisões anteriores pode comprometer a credibilidade da justiça eleitoral. A carta do presidente do Supremo. Olha, a vaidade do ministro Barroso e a pressão de seus colegas, sobretudo de Alexandre de Moraes, para não ceder, pode ser um empecilho grande. Quanto à manutenção aí das punições dos Estados Unidos a ministros e outras autoridades, você tem um fato consumado aí legalmente legítimo do ponto de vista americano. Os Estados Unidos têm soberania total sobre quem entra ou sai do seu território. Do ponto de vista brasileiro, isso pode ser considerado um problema diplomático, mas isso não é violação da soberania nacional. Afinal, isso tem solução? Analisando friamente, as propostas aí que envolvem diplomacia direta, pragmatismo econômico e recuo de narrativas ideológicas são até possíveis. Só que elas exigem grande habilidade política e concessões que nenhum dos lados parece estar disposto a fazer. Já as soluções aí que envolvem interferência ou reversão de decisões do Supremo e do TSE são, na prática, quase impossíveis dentro das regras do Estado de Direito brasileiro. Mas poderiam aí encontrar saídas alternativas para não penalizarem o país e para que os ministros saíssem com uma certa dignidade, se isso for possível naquele ninho de vaidades, né? Então se prepare, porque isso vai escalar e muito.